dispostas a ralar na academia, né, para exibir o tanquinho. Só que existe uma mãozinha, viu, da medicina estética. Ela é possível sim, porque você conquistar uma barriga sequinha e cheia de gominhos. Roda a vinheta que era do nosso quadro. Beleza Plena, com o doutor Welleson Mattioli. Se você não sabia a resposta para ganhar o nosso brinde de hoje, tá aí, Beleza Plena, com ele, doutor Welleson Mattioli, que já está aqui com a gente. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernanda. O clima hoje está bem da sua terra, né? Mais frio, mais chuvoso, aquela garoa. Aquele clima um pouquinho mais ameno, mas esse sol aqui é bom demais. É bom demais também. Agora eu quero entender o que foi que aconteceu que de repente estourou a Lipolade, ganhou o coração das famosas. Essa técnica é nova? Então vamos lá. Primeiro assim, é bom a gente explicar. Essa Lipolade, né, como você falou bem, é a Lipo HD. Então é uma lipo de alta definição. Certo. Então assim, na verdade essa procura maior, né, pela questão estética, da beleza, acabou que o padrão feminino acabou mudando um pouco. Né? Desde antigamente, a gente vê naquelas pinturas, né? As mulheres mais cheinhas eram consideradas o padrão de beleza. Depois as mulheres bem magras. E hoje mudou. É aquele aspecto mais do músculo definido. Uma definição maior do músculo. E aí sim veio essa parte da cirurgia, né, da lipoaspiração, para colocar isso um pouco mais aparente. Entendi. Agora, qual a diferença dessa lipo para a lipo tradicional? Isso. Então, assim, a lipoaspiração tradicional, a gente faz a retirada de gordura na parte inferior da camada de célula adiposa. Certo. Então, a camada de gordura, eu trouxe até uma foto para poder explicar melhor para vocês. Poder colocar? Aí, ó, isso. Isso. Colocar outra foto, por favor. Que aí eu já consigo demonstrar melhor. Isso, ótimo. Ó, então, assim, a nossa camada, a nossa pele, até o músculo, ela é dividida em várias camadas, né? Então, a gente tem a pele, depois uma camada de gordura, que é a gordura superficial, a gordura profunda e o músculo. Então, a lipoaspiração de maneira tradicional e que sempre é realizada, inclusive na de alta definição, a gente retira quase a totalidade daquela gordura profunda. Certo? Agora, na lipo de alta definição, o que a gente faz? A gente faz uma retirada seletiva, então, os lugares precisos nessa parte da gordura superficial. Entendi. Então, na verdade, a gente esculpe a gordura. Entendi. Então, a gente parece pra deixar assim, gominho, né? Vamos supor. Exato. E aí, até uma pergunta de uma seguidora nossa. Então, como que faz essa escultura do músculo? Sim. Né? Na verdade, não é do músculo. Entendi. Mas sim uma escultura da gordura. Então, a gordura que fica naqueles formatos do corpo. Então, principalmente em foto, realmente porque fica não bem dá bonito. para tirar a gordura também, né, doutor? Só, na verdade, aquelas pessoas que são atletas, que têm uma vida muito regrada, que o percentual de gordura é baixíssimo, e aí a gente vê que aquele formato é do músculo mesmo, né? Você Isso. puxa assim, é só a pele, que realmente quase não tem gordura. E aí, isso é para uma vida dedicada. Para nós, réis mortais. A lipoaspiração, a gente tem que deixar uma camada de gordura por volta de 1,5 cm a 2 centímetros, que é uma camada de segurança. Entendi. Isso é muito importante porque aí a gente tem um resultado bonito e natural, que não fica com aquelas ondulações, aquelas retrações, onde pode dar mais fibrose. Então, é importante, sempre quando você faz uma lipoaspiração, a gente saber dos resultados que a gente pode atingir. Claro, Então, claro. ter um bom resultado é manter aquela camada de gordura, principalmente a gordura superficial, intacta. Entendi. Só deve ser feita se caso eu queria ter um pouquinho mais de definição. E hoje a gente sabe assim, essa lipo de alta definição não é só deixar aqueles gominhos. Sim. A gente pode deixar um abdômen mais definido. Isso que eu gosto de falar com as minhas pacientes. Olha, não vamos deixar aquilo muito artificial, mas vamos definir melhor, vamos dar contorno ao seu corpo. Entendi. Ah, vamos, doutor. Então a gente faz aquelas marcas do abdômen mais sutis, mas para ficar bonito e um aspecto natural. Quando estiver na praia, todo mundo vai olhar, vai ficar feliz. Nossa, que corpo lindo, mas não vai nem saber que foi feito um tipo de cirurgia ali. Muito legal. Agora eu fiquei curiosa sobre o procedimento em si. Como é que é feito essa lipo? Porque a gente sabe que lipo, elas usam umas cânulas. A lipo é usado cânula, né? Isso. E aí eu fiquei pensando, como é que você consegue, ou como é que você faz aquilo ali para dar aquele contorno, seja um quadradinho, ou seja uma coisa, uma silhueta assim no corpo? Sim, isso. Aí pode colocar aquela primeira foto, por favor. Ah, tá.
Aí, a assim, foto ajuda a gente. ajuda, olha aí, ó. Isso. Ó, então, na cirurgia da lipoaspiração, primeiro a gente faz aquele pequeno furinho, tá? Então, que fica uma cicatriz por volta de meio centímetro. Então, uma cicatriz muito delicada e que a gente coloca bem nas partes escondidas, que pode esconder com biquíni ou sutiã. E a gente introduz uma cânula, tá? Que ali a gente coloca um soro fisiológico e mais algumas substâncias, anestésico ou substâncias para evitar o sangramento. E depois a gente vem com a cânula retirando essa gordura, tá? Principalmente dessa camada profunda. Aí existem várias maneiras de retirar essa gordura. Existem vários métodos, lembrando, tudo é lipoaspiração, mas aí existe através de cânulas, né, que é essa que a gente está mostrando na foto, umas cânulas diferentes que tem uma movimentação já específica, que é a vibrolipoaspiração. Ah, tá. Tem a lipoaspiração por cânula ultrassônica, que ela emite sondas de ultrassom, ela derrete a gordura e a gente consegue retirar. E também por laser, que aí o laser emite, ela quebra as gorduras, emulsifica a gordura e você retira aquela quantidade de líquido. Demora mais que a lipo tradicional? Demora um pouco mais. Pouca coisa, mas é mais por causa desses detalhes, porque o detalhe está nessa escultura. É verdade. Né? Aí eu costumo dizer que nessa lipo de alta definição, aí sim que está a arte do cirurgião. É verdade. Que você tem que ser bem cuidadoso para ter esse resultado. Mesmo, né? O resultado bem natural. Fiquei na dúvida com relação ao tempo. Assim, você faz uma vez e vai ficar por um bom tempo, ou tem um tempo determinado para a gordura ficar naquele formato e depois ela se acomoda normalmente? Não, colocou a gordura, é aquilo que vai ficar. Entendi. Então, você fez a cirurgia, retirou. Como a gente retira seletivamente a gordura, você colocou e é o resultado que você vai ter do tempo indeterminado. Entendi. O que pode variar? Se o paciente tiver um grande ganho de peso. Entendi. Novamente. Porém, ainda continua no mesmo formato. Então, a gordura que foi retirada ali não vai ter mais. Entendi. Agora, a lipo, Lade, ela é indicada para quem quer perder peso ou não? Ótima pergunta. Por isso que eu gosto sempre de estar aqui na quinta-feira. Ela sabe tudo, a gente essa aqui mulher. adora esse homem aqui toda quinta. Ele andou passeando por outras emissoras, mas a gente libera ele, viu? A gente libera ele, porque o que é bom tem mesmo ser conhecimento bom, a gente divide. Então, a lipoaspiração não é feita para emagrecer. Entendi. Isso é muito importante. É para uma pessoa que já é magra. É Exato. assim? Olha, a lipoaspiração é para aquela paciente que quando vocês estão em casa fala assim, eu quero fazer uma lipo e todo mundo fala para você, você não precisa. Essa é a que precisa, viu? Tá. Então é feito para pacientes magras que tenha gordura localizada. Entendi. Quando está acima do peso, é bom perder o peso, que aí define melhor aquelas gorduras e aí sim você faz uma lipo para ter excelentes resultados. Vamos ver a Ludmilla? Vamos Porque lá. a Ludmilla é uma das que assumiu que fez. Olha como tá a barriga da Ludmilla. Olha ali, doutor, a gente já visualiza bem os gominhos ali, né? Principalmente que a gente já sabia como era o corpo dela antes, né? Então agora a gente vê uma grande diferença. Olha, essa é uma outra blogueira que também assumiu que fez. Mais uma que fez. A diferença é bem grande, mas você vê que são perfis de mulheres magras, não é, doutor? Exato. Então é muito importante. Então uma indicação precisa dessa lipo de alta definição. Essa é a paraibana Fly, ó. Ótimo. Então uma indicação precisa é fazer em pacientes magras e que tem um corpo legal. A gente tem que ser, sempre a cirurgia plástica, o nosso resultado tem que ser compatível com as nossas atitudes e com o corpo e a vida que a gente leva. Né? Então tem que ser paciente magra, que gosta de malhar, aí sim seu resultado vai ficar perfeito. Agora, o que é que a gente faz depois da lipulade? Pode fazer abdominal, vai seguir, a alimentação tem que seguir? Isso, sempre. Essas orientações são muito precisas. Né? Alimentação normal, regrada, um acompanhamento com um nutricionista é espetacular, vale muito a pena, porque melhora seus resultados. E as orientações pré-operatórias, pós-operatórias mais recentes, é sempre aquilo. Drenagem linfática, muito importante, né, com um profissional especializado, uso de cintas e todos os cuidados a mais, aí, principalmente de cuidados em relação à atividade física. Como que a gente libera? Um mês, volta a fazer uma atividade física mais leve, parte inferior. 3 meses, vida normal, como se não tivesse operado. Importantíssimo lembrar que nosso corpo tem memória muscular, não é, doutor? E às vezes é uma mulher que tem uma memória, que treinou muito há algum tempo, aí deu uma parada, ou engravidou, mas o músculo, ele tem essa memória, viu, doutor? Porque eu, por exemplo, já não tenho mais a barriguinha de antes, depois da gestação, mas ainda tenho as definições de como era antes da gravidez. E aí, um dia desse, eu estava conversando, uma Fernandinha,
isso, é memória muscular. Voltou a treinar, dá uma emagrecida, o músculo, e é mais ou menos que você vai criar a memória na gordura, né? Assim, doutor? Exatamente, essa é a escultura da gordura. Gosto de dizer assim que, e realmente, olha, os resultados tem cada vez melhorado mais, até com o investimento de novas técnicas, né? Novas maneiras de se retirar da gordura, né? Como eu falei, com ultrassom, laser e até a tradicional. Então, assim, o material utilizado vem se modernizando, mas não necessariamente há necessidade de fazer com esse tipo de material. Hoje a gente consegue ótimos resultados com os materiais que tem tradicionalmente aí disponível para todos os cirurgiões. Muito bom. Então, agora conversa com o seu cirurgião para saber se ele tem, né, habilidade com isso, familiaridade com a técnica, não é só, né, doutor Mattioli? Importante esse recadinho aqui, né? E aí é importante também, deixando que foi uma outra pergunta de uma seguidora, perguntou, então como eu vou ter uma segurança na escolha de um cirurgião apto para fazer esse tipo de cirurgia? Não somente essa cirurgia, mas qualquer cirurgia plástica. É muito importante você fazer com um médico, cirurgião plástico especialista. A gente acessa isso no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, www.cirurgiaplástica.org.br. Lá tem a aba Encontre seu cirurgião. Lá sim você vai saber se ele é específico na área de cirurgia plástica. Muito bom. E o doutor Mattioli também está na internet com @PlásticaJoãoPessoa no Instagram. Você vê o endereço, você vê a cliente, você vê informação, procedimento, você vê tudo lá, viu? Que ele posta muita coisa legal. Obrigada, viu, doutor Mattioli? Obrigado. Um cheiro até semana que vem. Para de pirar por aí, viu? Tô liberando. Você é exclusividade minha. Eu não libero. Eu tô brincando, doutor. @TV Tambaú. Vem cá, diretor, me dá. E Stephanie Cordeiro toca a música lá.